Capítulo 4. Como motivar o sexo oposto. Séculos antes dos marcianos e das venusianas se encontrarem, eles foram muito felizes, vivendo em seus mundos separados. Até que, um dia, tudo mudou. Os marcianos e as venusianas, em seus respectivos planetas, de repente caíram em depressão. Foi essa depressão, entretanto, que os motivou a eventualmente se encontrarem. Entender os segredos da sua transformação nos ajudará hoje a reconhecer como homens e mulheres ficam motivados de maneiras diferentes. Com essa nova consciência, você estará mais bem preparado para apoiar seu parceiro, bem como receber o apoio de que precisa em momentos difíceis e estressantes. Voltemos no tempo para testemunharmos o que aconteceu. Quando os marcianos caíram em depressão, todos no planeta deixaram as cidades e seguiram para suas cavernas, ficando lá por muito tempo. Permaneceram lá e não podiam sair, até que um dia um marciano viu, de relance, uma linda venusiana através de seu telescópio. Como ele rapidamente partilhou seu telescópio, a visão desses lindos seres inspirou os marcianos e sua depressão miraculosamente acabou. De repente, eles se sentiram necessários. Eles saíram de suas cavernas e começaram a construir uma frota de naves espaciais para voarem até Vênus. Quando as venusianas caíram em depressão, para se sentirem melhor, elas formaram círculos e começaram a conversar umas com as outras sobre seus problemas. Mas parecia que isso não aliviava a depressão. Elas continuaram deprimidas por um longo tempo, até que, pela sua intuição, elas experimentaram uma visão. Seres fortes e maravilhosos, os marcianos, estariam vindo, cruzando o universo para amá-las, servi-las e apoiá-las. De repente, elas se sentiram acalentadas. Como elas partilharam sua visão, sua depressão acabou, e elas alegremente começaram a preparar a chegada dos marcianos. Os homens ficam motivados e fortalecidos quando se sentem necessários. As mulheres ficam motivadas e com autoridade quando se sentem acalentadas. Os segredos da motivação ainda são aplicáveis. Os homens ficam motivados e fortalecidos quando se sentem necessários. Quando o homem não se sente necessário, ele gradualmente se torna passivo e com menos energia. A cada dia que passa, tem menos a dar ao relacionamento. Por outro lado, quando sente que há confiança de que ele fará o melhor para satisfazer as necessidades dela e que é apreciado pelos seus esforços, ele se sente fortalecido e tem mais a dar. Como as venusianas, as mulheres ficam motivadas e fortalecidas quando se sentem acalentadas. Quando uma mulher não se sente acalentada num relacionamento, ela pouco a pouco se torna compulsivamente responsável e exausta por se dar tanto. Por outro lado, quando sente que ele se importa e que é respeitada, ela se satisfaz e tem mais para dar também. Quando um homem ama uma mulher. Um homem, quando se apaixona por uma mulher, é similar ao que aconteceu quando os marcianos descobriram as venusianas. Enfiado em sua caverna e incapaz de encontrar a origem da sua depressão, ele estava pesquisando o céu com seu telescópio. Como se atingido por um raio num momento de glória, sua vida se viu transformada para sempre. Ele teve, de relance, através do telescópio, uma visão que descreveu como de uma beleza e graça impressionantes. Ele havia descoberto as venusianas. Seu corpo se incendiou. Enquanto observava as venusianas, pela primeira vez na sua vida, começou a se importar com mais alguém além de si mesmo. Somente por causa de uma olhadela,
Sua vida ganhava um novo significado. A depressão acabou. Os marcianos adotavam a filosofia do ganhar-perder. Eu quero ganhar, e não me importo se você perder. Desde que cada marciano tomasse conta de si mesmo, essa fórmula funcionava bem. Funcionou por séculos, mas agora precisava ser mudada. Dar primeiramente a si mesmo não era mais tão satisfatório. Estando apaixonados, eles queriam que as venusianas ganhassem tanto quanto eles. Na maioria dos esportes, hoje em dia, nós podemos ver uma extensão desse código competitivo marciano. Por exemplo, no tênis, eu não só quero ganhar, mas também tentar fazer meu parceiro perder, fazendo com que seja difícil para ele devolver minhas bolas. Eu me divirto ganhando apesar do meu parceiro perder. Grande parte das atitudes marcianas tem um lugar na vida, porém a atitude do ganhar-perder se torna nociva em nossos relacionamentos adultos. Se eu busco satisfazer minhas próprias necessidades à custa da minha parceira, nós certamente experimentaremos infelicidade, ressentimento e conflito. O segredo de formar um relacionamento de sucesso é que ambas as partes vençam. As diferenças atraem. Depois que o primeiro marciano se apaixonou, ele começou a fabricar telescópios para todos os seus irmãos marcianos. Repetidamente, todos eles saíram de suas depressões. Eles também começaram a sentir amor pelas venusianas. Começaram a se importar com as venusianas tanto quanto consigo mesmos. As estranhas e lindas venusianas exerciam uma atração misteriosa nos marcianos. Particularmente, suas diferenças atraíram os marcianos. Onde os marcianos eram rijos, as venusianas eram macias. Onde os marcianos eram angulares, as venusianas eram arredondadas. Onde os marcianos eram frios, as venusianas eram quentes. De uma maneira mágica e perfeita, suas diferenças pareciam se complementar. Numa linguagem não falada, as venusianas comunicaram em alto e bom som: nós precisamos de vocês. Seu poder e força podem nos proporcionar grande satisfação, preenchendo um vazio no íntimo de nossos seres. Juntos, nós poderíamos viver com muita felicidade. Esse convite motivou e fortaleceu os marcianos. Muitas mulheres, instintivamente, compreendem como mandar essa mensagem. No começo de um relacionamento, uma mulher dá uma olhada breve num homem, olhada que diz que você pode ser aquele que me fará feliz. Dessa maneira, súbita, ela verdadeiramente começa o relacionamento deles. Esse olhar o encoraja a se aproximar. Dá-lhe força para vencer seus medos de iniciar um relacionamento. Infelizmente, logo que eles estiverem num relacionamento e os problemas começarem a emergir, ela não saberá como aquela mensagem ainda é importante para ele e ficará negligente quanto a mandá-la. Os marcianos ficaram muito motivados com a possibilidade de serem necessários em Vênus. A raça marciana estava mudando para um novo nível de evolução. Eles não estavam mais satisfeitos somente em se provarem e desenvolverem o próprio poder. Eles queriam usar seu poder e habilidade a serviço de outras pessoas, especialmente a serviço das venusianas. Eles estavam começando a desenvolver uma nova filosofia, a filosofia do ganhar-ganhar. Eles queriam um mundo onde todo mundo se importasse consigo mesmo, tanto quanto com os outros. O amor motiva os marcianos. Os marcianos começaram a construir uma frota de naves espaciais que os levaria através dos céus até Vênus. Eles nunca haviam se sentido antes tão vivos.
Ao descobrirem as venusianas, eles estavam começando a ter sentimentos altruístas pela primeira vez em sua história. Similarmente, quando o homem está apaixonado, ele fica motivado a ser o melhor que puder a fim de servir os outros. Quando o seu coração está aberto, ele se sente tão autoconfiante que é capaz de fazer mudanças importantes. Quando lhe é dada a oportunidade de provar seu potencial, ele mostra o melhor de si. Somente quando sente que não pode ter sucesso é que regressa para suas velhas fórmulas egoístas. Quando um homem está apaixonado, ele começa a se importar com outra pessoa tanto quanto consigo mesmo. Ele, de repente, se liberta das correntes aprisionadoras do autorreferenciamento e se torna livre para dar a outra pessoa, não para ganho pessoal, mas por se importar. Ele experimenta a satisfação de sua parceira como se fosse a sua própria. Ele pode facilmente suportar qualquer adversidade para fazê-la feliz, porque a felicidade dela o faz feliz. Suas lutas se tornam mais fáceis. Ele se vê fortalecido com este propósito mais elevado. Quando lhe é dada a oportunidade de provar seu potencial, um homem dá o melhor de si. Somente quando ele sente que não pode ter sucesso é que regressa para suas velhas fórmulas egoístas. Na sua juventude, ele pode se satisfazer servindo somente a si mesmo, mas com o amadurecimento, a autogratificação não é mais tão satisfatória. Para experimentar satisfação, ele precisará começar a viver sua vida motivado pelo amor. Dar a si mesmo, de tal maneira, livre e altruísta, o libertará da inércia da autogratificação, desprovida de preocupação com os outros. Mesmo que ele ainda precise receber amor, sua necessidade maior será a de dar amor. A maioria dos homens não está somente ansiando dar amor, mas faminta por isso. O maior problema é que eles não sabem o que estão perdendo. Eles raramente testemunhavam seus pais tendo sucesso em satisfazer suas mães. O resultado disso é que eles não sabem que uma das maiores fontes de satisfação para um homem pode vir através do se dar. Quando seus relacionamentos fracassam, ele se pega deprimido e enfiado em sua caverna. Ele deixa de se importar e não sabe por que está tão deprimido. Em tais momentos, ele se retira dos relacionamentos ou da intimidade e permanece enfiado em sua caverna. Ele se pergunta qual o sentido disso tudo e por que deveria se importar. Não sabe que parou de se importar porque não se sente necessário. Não se dá conta de que, encontrando alguém que precise dele, poderá sacudir sua depressão para lá e ficar motivado de novo. Não ser necessário é uma morte lenta para um homem. Quando um homem não sente que está fazendo uma diferença positiva na vida de alguma outra pessoa, é difícil para ele continuar se importando com a sua vida e seus relacionamentos. É difícil ficar motivado quando ele não é necessário. Para se tornar motivado de novo, ele precisa se sentir apreciado, sentir que tem a confiança dela e que é aceito. Não ser necessário é uma morte lenta para um homem. Quando uma mulher ama um homem. Uma mulher, quando se apaixona por um homem, é similar ao que aconteceu quando a primeira venusiana acreditou que os marcianos estavam chegando. Ela sonhou que uma frota de naves espaciais, vinda dos céus, aterrissaria e que uma raça de fortes e carinhosos marcianos iria emergir. Esses seres não precisariam de carinho. Em vez disso, quereriam prover a subsistência e tomar conta das venusianas. Esses marcianos eram muito devotados e estavam inspirados pela beleza e pela cultura venusianas. Os marcianos reconheceram que seu poder e competência não significavam nada sem alguém a quem servir. Esses seres maravilhosos e admiráveis tinham encontrado alívio e inspiração na promessa de servir, agradar e satisfazer as venusianas. Que milagre! Outras venusianas tinham sonhos semelhantes
e instantaneamente saíram de suas depressões. A percepção que transformou as venusianas foi a crença de que a ajuda estava a caminho, porque os marcianos estavam vindo. As venusianas tinham estado deprimidas porque se sentiam isoladas e sozinhas. Para sair da depressão, precisavam sentir que a ajuda amorosa estava a caminho. A maioria dos homens tem pouca consciência do quanto é importante para uma mulher se sentir apoiada por alguém que se importe. As mulheres ficam felizes quando acreditam que suas necessidades serão satisfeitas. Quando uma mulher está aborrecida, indefesa, confusa, exausta ou desesperançada, o que ela mais precisa é de simples companheirismo. Ela precisa sentir que não está sozinha. Precisa se sentir amada e acalentada. Empatia, compreensão, validação e compaixão são de grande auxílio para ajudá-la a se tornar mais receptiva e a apreciar mais o apoio dele. Os homens não percebem isso porque seus instintos marcianos lhe dizem que é melhor ficar sozinho quando estamos aborrecidos. Quando ela está aborrecida, ele desrespeitosamente a deixará sozinha, ou, se ele ficar, piorará as coisas tentando resolver os problemas dela. Ele, instintivamente, não se dá conta do quanto a proximidade, a intimidade e a participação são importantes para ela. O que ela mais precisa é de alguém para ouvir. Compartilhando seus sentimentos, ela começa a se lembrar de que é merecedora de amor e de que suas necessidades serão satisfeitas. Dúvida e desconfiança se desvanecem. Sua tendência a ser compulsiva se dissipa quando ela se lembra de que é merecedora de amor. Ela não tem que conquistá-lo. Pode relaxar, dar menos e receber mais. Ela merece. A tendência de uma mulher a ser compulsiva se dissipa quando ela se lembra de que é merecedora de amor. Ela não tem que conquistá-lo. Pode relaxar, dar menos e receber mais. Ela merece. Dar demais cansa. Para lidar com a própria depressão, as venusianas estavam ocupadas partilhando seus sentimentos e falando sobre seus problemas. Enquanto falavam, descobriram a causa da sua depressão. Elas estavam cansadas de se darem tanto o tempo todo. Elas se ressentiam de sempre se sentirem responsáveis umas pelas outras. Elas queriam relaxar e que alguém simplesmente tomasse conta delas por algum tempo. Estavam cansadas de partilharem tudo com as outras. Queriam ser especiais e possuir coisas que fossem só delas. Não estavam mais satisfeitas em serem mártires e viverem para os outros. Em Vênus, elas viviam sob a filosofia do perder-ganhar. Eu perco para que você possa ganhar. Desde que todo mundo fizesse sacrifício para os outros, então todo mundo teria alguém que tomasse conta de si. Mas depois de viver sob essa filosofia durante séculos, as venusianas estavam cansadas de terem sempre que se importar umas com as outras e de compartilhar tudo. Elas também estavam prontas para uma filosofia do ganhar-ganhar. Similarmente, muitas mulheres, hoje, estão cansadas de se dar. Elas querem tempo livre, tempo para serem elas mesmas, tempo para se importarem consigo mesmas primeiro. Elas querem alguém que lhes proporcione apoio emocional, alguém de quem elas não precisem tomar conta. Os marcianos preenchem os requisitos perfeitamente. A essa altura, os marcianos estavam aprendendo a se dar, enquanto as venusianas estavam agora prontas para aprender a receber. Depois de séculos, as venusianas e os marcianos tinham atingido um estágio importante na sua evolução. As venusianas precisavam aprender a receber, enquanto os marcianos precisavam aprender a dar. Essa mesma mudança comumente acontece em homens e mulheres quando eles amadurecem. Durante a juventude, a mulher está muito mais disposta a se sacrificar e se moldar para satisfazer as necessidades de seu parceiro. Durante a juventude, o homem está muito mais absorvido em si mesmo e alheio às necessidades dos outros. Quando uma mulher amadurece, ela se dá conta do quanto pode ter estado desistindo de si mesma para agradar seu parceiro.
Quando o homem amadurece, ele se dá conta de como ele pode servir e respeitar melhor os outros. Quando o homem amadurece, ele também aprende que pode ter estado desistindo de si mesmo, mas sua maior mudança é o fato de tornar-se mais preocupado com a melhor forma de dar a si mesmo. Do mesmo modo, quando uma mulher amadurece, ela também aprende novas estratégias para se dar, mas sua maior mudança tende a ser aprender a estabelecer os limites no sentido de receber o que quer, abandonando a culpa. Quando uma mulher se dá conta de que tem se dedicado demais, ela tende a culpar o parceiro pela própria infelicidade. Ela sente a injustiça do dar sem receber. Apesar de não ter recebido o que merece para melhorar o relacionamento, a mulher precisa reconhecer como ela contribuiu para o problema. Quando uma mulher se dá demais, ela não deve culpar seu parceiro. Similarmente, um homem pouco dedicado não deve culpar sua parceira por ser negativa ou pouco receptiva. Em ambos os casos, acusar não funciona. Compreensão, confiança, compaixão, aceitação e amparo são as soluções, não acusar nossos parceiros. Quando essa situação acontece, em vez de acusar sua parceira de rancorosa, um homem pode ser compassivo e oferecer seu apoio, mesmo se ela não pedir. Ouvi-la, mesmo que à primeira vista possa parecer acusação, e ajudá-la a confiar nele e se abrir, fazendo pequenas coisas para ela, para mostrar que se importa com ela. Em vez de acusá-lo de pouco dedicado, a mulher pode aceitar e perdoar as imperfeições do seu parceiro, especialmente quando ele a desaponta. Acreditar que ele queira dar mais quando ele não oferece seu apoio e encorajá-lo a dar mais apreciando o que ele realmente dá e continuando a pedir seu apoio. Estabelecendo e respeitando limites. Mais importante, no entanto, a mulher precisa reconhecer suas fronteiras do que pode dar sem se ressentir de seu parceiro. Em vez de esperar que seu parceiro empate a partida, ela precisa mantê-la empatada, regulando o quanto ela dá. Vamos dar uma olhada num exemplo. Jim tinha 39 anos e sua mulher, Susan, 41, quando vieram me consultar. Susan queria o divórcio. Ela reclamava que vinha dando mais do que ele à relação e que não podia aguentar mais. Ela acusava Jim de ser letárgico, egoísta, controlador e sem romantismo. Disse que eu não tinha mais nada para dar e estava pronta para ir embora. Ele convenceu-a a vir para a terapia, mas ela tinha dúvidas. Num período de 6 meses, eles puderam passar pelos 3 passos para salvar o relacionamento. Hoje, eles estão casados e felizes, com 3 filhos. Passo 1. Motivação. Eu expliquei a Jim que sua esposa estava experimentando 12 anos de ressentimentos acumulados. Se ele quisesse salvar seu casamento, teria que ouvir muito para que ela ficasse motivada a trabalhar no seu casamento. Pelas primeiras 6 sessões, encorajei Susan a compartilhar seus sentimentos e ajudei Jim a pacientemente entender os sentimentos negativos dela. Essa foi a parte mais dura do processo. Quando começou a realmente escutar a dor e as necessidades insatisfeitas dela, ele se tornou progressivamente motivado e confiante de que poderia fazer as mudanças necessárias para ter um relacionamento amoroso. Antes que Susan pudesse ficar motivada para trabalhar no seu relacionamento, ela precisava ser ouvida e sentir que Jim validava seus sentimentos. Esse foi o primeiro passo. Depois que Susan se sentiu compreendida, eles puderam prosseguir até o passo seguinte. Passo 2. Responsabilidade. O segundo passo foi assumir responsabilidades. Jim precisava assumir a responsabilidade por não apoiar sua esposa, enquanto Susan precisava assumir a responsabilidade por não estabelecer fronteiras. Jim se desculpou por tê-la magoado. Susan se deu conta de que, do mesmo modo que ele havia ultrapassado as fronteiras dela, tratando-a de forma desrespeitosa, como gritar, resmungar, resistir a pedidos e validar os seus sentimentos, ela não tinha estabelecido as próprias fronteiras.
Apesar de não precisar se desculpar, ela tomou conhecimento de alguma responsabilidade pelos próprios problemas. Quando ela gradualmente aceitou que sua incapacidade de estabelecer limites e sua tendência a se dedicar demais tinham contribuído para os seus problemas, ele pôde perdoar mais. Assumir a responsabilidade pelos próprios problemas foi essencial para liberar seu ressentimento. Dessa maneira, os dois ficaram motivados a aprender novas maneiras de se apoiarem um ao outro através do respeito aos limites. Passo 3. Prática. Jim, particularmente, precisou aprender como respeitar as fronteiras dela, enquanto Susan precisou aprender como estabelecê-las. Ambos precisaram aprender como expressar sentimentos honestos de uma maneira respeitosa. Eles concordaram, nesse terceiro passo, em tentar estabelecer e respeitar limites, sabendo que às vezes cometeriam erros. Poder cometer erros deu-lhes uma rede de segurança enquanto ambos praticavam. Eis alguns exemplos do que eles aprenderam e praticaram. Susan aprendeu a dizer: "Eu não gosto do modo como você está falando. Por favor, pare de gritar ou vou sair da sala." Depois de sair da sala algumas vezes, ela não precisou mais fazê-lo. Quando Jim fizesse algum pedido que ela mais tarde se ressentiria de ter feito, ela aprendeu a dizer: "Não, preciso relaxar." Ou "Não, estou muito ocupada hoje." Ela descobriu que ele estava mais atencioso porque entendia o quanto ela estava ocupada ou cansada. Susan contou a Jim que queria sair de férias, e quando ele falou que estava ocupado demais, ela falou que iria sozinha. De repente, ele trocou seus horários e quis ir. Quando eles conversavam e Jim interrompia, ela aprendeu a dizer: "Eu ainda não terminei. Por favor, me escute." De repente, ele começou a ouvir mais e a interromper menos. A tarefa mais difícil para Susan foi aprender a pedir o que queria. Ela me disse: "Por que eu tenho que pedir depois de tudo que eu fiz por ele?" Eu expliquei que responsabilizar por saber o que ela quer não era somente real, mas grande parte do problema. Ela precisava ser responsável pela satisfação de suas necessidades. O desafio mais difícil para Jim foi ser respeitoso com as mudanças dela e não esperar que ela fosse a mesma parceira acomodada com quem se casara originalmente. Ele reconheceu que era tão difícil para ela estabelecer limites quanto para ele se ajustar a eles. Ele entendeu que eles se tornariam amáveis quando tivessem mais prática. Quando um homem experimenta limites, ele fica motivado a dar mais. Respeitando os limites, ele, automaticamente, fica motivado a questionar a efetividade de seus padrões de comportamento e começa a produzir mudanças. Quando uma mulher se dá conta de que, no que diz respeito a receber, ela tem que estabelecer limites, então ela automaticamente começa a perdoar seu parceiro e a explorar novas maneiras de pedir e receber apoio. Quando uma mulher estabelece limites, ela gradualmente aprende a relaxar e receber mais. Aprendendo a receber. Estabelecer limites e receber são muito amedrontadores para uma mulher. Ela está comumente com medo de precisar demais e então ser rejeitada, julgada ou abandonada. Rejeição, julgamento e abandono são mais dolorosos porque bem no fundo do seu inconsciente ela acredita, erroneamente, que não é merecedora de receber. Essa crença se formou na infância, a cada vez que ela tinha que reprimir seus sentimentos, necessidades ou desejos. Uma mulher está particularmente vulnerável às crenças incorretas e negativas de que ela não merece ser amada. Se, enquanto criança, ela testemunhou abusos ou sofreu diretamente abusos, então ela está ainda mais vulnerável ao sentimento de ser indigna de ser amada. É mais difícil para ela determinar o próprio valor. Oculto em seu inconsciente, esse sentimento de desmerecimento gera o medo de precisar dos outros. Uma parte dela imagina que não será apoiada. Como tem medo de não ser apoiada, ela afasta, sem saber, o apoio de que precisa.
Quando o homem recebe a mensagem de que ela não acredita que ele vá satisfazer suas necessidades, então ele se sente imediatamente rejeitado e fica desmotivado. A desesperança e a desconfiança dela transformam suas necessidades válidas em expressões desesperadas de necessidade e comunicam a ele a mensagem de que ela não confia nele para ampará-la. Ironicamente, os homens são inicialmente motivados por serem necessários, mas ficam desmotivados pela necessidade. Em tais momentos, uma mulher supõe erroneamente que suas necessidades o desmotivaram, quando a verdade é que sua desesperança, seu desespero e sua desconfiança fizeram isso. Sem reconhecer que os homens precisam que se confie neles, é difícil e confuso para as mulheres entenderem as diferenças entre o precisar e o necessitar. Precisar é abertamente pedir o apoio de um homem de uma maneira confiante, uma que suponha que ele fará o melhor que puder. Isso lhe transmite autoridade. Necessitar, no entanto, é, desesperadamente, precisar de apoio porque você não acredita que vá consegui-lo. Afasta os homens e os faz sentir rejeitados e depreciados. Para as mulheres, não somente precisar dos outros é confuso, mas sentir-se decepcionada ou abandonada é especialmente doloroso, mesmo que pouco. Não é fácil para ela depender dos outros e então ser ignorada, esquecida ou dispensada. Precisar dos outros a coloca numa posição vulnerável. Ser ignorada ou se desapontar dói mais porque afirma a crença errônea de que ela não tem valor. Como as venusianas aprenderam a se sentir valorizadas. Durante séculos, as venusianas compensaram esse medo fundamental de desvalorização, sendo atenciosas e sensíveis às necessidades dos outros. Elas davam e davam, mas bem no fundo elas não se sentiam dignas de receber. Alimentavam a esperança de que, ao se darem, se tornariam mais valiosas. Após séculos se dedicando aos outros, finalmente se deram conta de que eram dignas de receber amor e amparo. Então olharam para trás e perceberam que tinham sempre sido dignas de amparo. Esse processo de se dedicar aos outros preparou-as para a sabedoria da autoestima. Dando de si mesmas aos outros, puderam ver que os outros eram verdadeiramente dignos de receber, e então começaram a perceber que todo mundo merecia ser amado. Então, por fim, perceberam que elas também mereciam receber. Aqui na Terra, quando uma menina pequena experiencia sua mãe recebendo amor, ela automaticamente se sente valorizada. Ela tem condições de facilmente superar a compulsão venusiana de se dar demais. Ela não tem que superar o medo de receber porque ela se identifica de perto com sua mãe. Se sua mãe aprendeu esse saber, então a criança automaticamente aprende observando e sentindo sua mãe. Se a mãe está aberta para receber, então a criança aprende a receber. As venusianas, no entanto, não tinham modelos de conduta. Por isso, levaram milhares de anos para abrirem mão de sua compulsão de se dar. Tomando consciência, aos poucos, de que os outros eram dignos de receber, elas se deram conta de que também eram dignas de receber. Naquele momento mágico, os marcianos também passaram por uma transformação e começaram a construir naves espaciais. Quando a venusiana estiver pronta, o marciano aparecerá. Quando uma mulher se conscientiza de que verdadeiramente merece ser amada, ela está abrindo as portas para que um homem se dê. Mas quando passa 10 anos se dedicando exageradamente ao seu casamento, para se dar conta de que merece mais, ironicamente, ela sente vontade de fechar as portas e não dar a ele a chance. Ela pode sentir algo parecido com isso. Eu tenho me dado tanto a você e você tem me ignorado. Você teve a sua chance. Eu mereço coisa melhor. Eu não posso confiar em você. Estou tão cansada que não tenho mais nada para dar. Não vou permitir que você me machuque de novo. Repetidamente, quando esse é o caso,
eu tenho assegurado às mulheres que elas não têm que se dar demais para ter um relacionamento melhor. Seus parceiros de fato se darão mais se elas se derem menos. Quando um homem ignora as necessidades dela, é como se ambos estivessem dormindo. Quando ela acordar e se lembrar das suas necessidades, ele também acordará e quererá dar-lhe mais. Quando ela acordar e se lembrar das suas necessidades, ele também acordará e quererá dar-lhe mais. Previsivelmente, seu parceiro acordará do seu estado passivo e verdadeiramente fará muitas dessas mudanças que ela requer. Quando ela não mais estiver se dando demais, porque ela está se sentindo valorizada por dentro, ele sairá da sua caverna e começará a construir naves espaciais para vir fazê-la feliz. Pode ser que ele demore para que de fato aprenda a se dar mais a ela, mas o passo mais importante já foi dado. Ele está consciente de que a tem negligenciado e quer mudar. Isso também funciona da maneira inversa. Geralmente, quando o homem se dá conta de que está infeliz e que quer mais romance e amor na sua vida, sua esposa de repente começará a se abrir e a amá-lo de novo. Os muros do ressentimento começam a se romper e o amor volta à vida. Se houve muita negligência, pode ser que demore um pouco para que verdadeiramente todos os ressentimentos acumulados sejam curados, mas é possível. No capítulo 11, discutirei técnicas fáceis e práticas para curar esses ressentimentos. Muito frequentemente, quando o parceiro faz uma mudança positiva, o outro também muda. Essa coincidência predizível é uma dessas coisas mágicas da vida. Quando o aluno está pronto, o professor aparece. Quando a pergunta é feita, a resposta é ouvida. Quando nós estamos verdadeiramente prontos para receber, então o que nós precisamos se torna disponível. Quando as venusianas estavam prontas para receber, os marcianos estavam prontos para dar. Aprendendo a dar. O mais profundo medo de um homem é o de que ele não seja bom o bastante ou que seja incompetente. Ele compensa esse medo se concentrando em aumentar seu poder e competência. Sucesso, realização e eficiência são prioridades na sua vida. Antes de descobrirem as venusianas, os marcianos estavam tão preocupados com essas qualidades que eles não se importavam com mais ninguém ou mais nada. Um homem se mostra mais desinteressado quando está com medo. O mais profundo medo de um homem é de que ele não seja bom o bastante ou que seja incompetente. Do mesmo modo que as mulheres têm medo de receber, os homens têm medo de dar. Dar de si aos outros significa arriscar-se a uma falha, correção e desaprovação. Essas consequências são muito dolorosas porque bem no fundo do seu inconsciente ele mantém uma crença de que não é bom o bastante. Essa crença foi formada e reforçada na infância toda vez que ele pensou que esperavam que ele fosse melhor. Quando suas realizações passavam despercebidas ou eram depreciadas, no fundo do seu inconsciente, ele começou a formar a crença incorreta de que não era bom o bastante. Do mesmo modo que as mulheres têm medo de receber, os homens têm medo de dar. Um homem é particularmente vulnerável a essa crença incorreta. Isso gera dentro dele o medo de falhar. Ele quer dar, mas tem medo de falhar, então ele não tenta. Se seu maior medo é a inadequação, ele naturalmente evitará quaisquer riscos desnecessários. Ironicamente, quando o homem realmente se importa muito, seu medo de falhar aumenta e ele dá menos. Para evitar falhas, ele para de se dar às pessoas a quem ele mais ama. Quando o homem está inseguro, ele pode compensar não se importando com ninguém mais além dele. Sua resposta defensiva mais automática é falar: eu não me importo. Por essa razão, os marcianos não se deixavam sentir ou se importar muito pelos outros. Tornando-se bem-sucedidos e poderosos, eles finalmente se deram conta de que eram bons o bastante e que poderiam ter sucesso em se dar. Eles então descobriram as venusianas. Ainda que tivessem sido sempre bons o bastante,
O processo de ter que provar o seu poder preparou-os para a sabedoria da autoestima. Tornando-se bem-sucedidos, e aí, olhando para trás, eles perceberam que cada uma das suas falhas foi necessária para alcançar seu sucesso posterior. Cada erro tinha lhes ensinado uma lição muito importante, necessária para atingir seus objetivos. Então, eles se deram conta de que tinham sempre sido bons o bastante. Está tudo bem em errar. O primeiro passo para um homem aprender a como se dar mais é perceber que não há nenhum mal em errar, em falhar, e que ele não tem a obrigação de ter respostas para tudo. Eu me lembro da história de uma mulher que reclamava que seu parceiro jamais assumiria o compromisso de um casamento. Para ela, parecia que ele não se importava do mesmo modo que ela. Um dia, entretanto, aconteceu de ela dizer que estava tão feliz por estar com ele. Mesmo que fossem pobres, ela quereria estar com ele. No dia seguinte, ele a pediu em casamento. Ele estava precisando da aceitação e do encorajamento de que ele era bom o bastante para ela. Só assim pôde sentir o quanto se importava com ela. Os marcianos precisam de amor também. Da mesma forma que as mulheres são sensíveis a se sentirem rejeitadas quando não recebem a atenção de que precisam, os homens são sensíveis a sentirem que falharam quando uma mulher fala sobre seus problemas. É por isso que é tão difícil para ele, às vezes, ouvir. Ele quer ser o herói dela. Quando ela fica desapontada ou infeliz com qualquer coisa, ele se sente como um fracasso. A infelicidade dela confirma seu maior medo. Ele simplesmente não é bom o bastante. Muitas mulheres, hoje, não se dão conta do quanto os homens são vulneráveis e do quanto eles também precisam de amor. O amor o ajuda a perceber que ele basta para satisfazer outras pessoas. É difícil para um homem ouvir uma mulher quando ela está infeliz ou desapontada, porque ele se sente um fracasso. Um rapaz que teve a sorte de ter um pai que conseguia satisfazer a sua mãe entra em um relacionamento, quando adulto, com uma rara confiança de que pode ter sucesso em satisfazer sua parceira. Ele não está apavorado com o compromisso, pois sabe que pode entregar. Ele também sabe que, quando não se entrega, ainda assim é merecedor do amor e apreço por estar dando o melhor de si. Ele não se condena porque sabe que não é perfeito e que está sempre fazendo o melhor e que o seu melhor é bom o bastante. Ele pode pedir desculpas por seus erros, porque ele espera perdão, amor e apreço por estar fazendo o melhor. Ele sabe que todo mundo comete erros. Ele viu seu pai cometer erros e continuar a amar a si mesmo. Ele testemunhou sua mãe amando e perdoando seu pai, mesmo com todos os seus erros. Ele sentiu seu amor e encorajamento, ainda que às vezes seu pai a tenha desapontado. Muitos homens não tiveram modelos de papéis bem-sucedidos durante a infância. Para eles, estar amando, casar-se e ter uma família é tão difícil quanto pilotar um avião a jato sem nenhum treinamento. Ele pode conseguir decolar, mas certamente terá um desastre. É difícil continuar a voar uma vez que você tenha se acidentado com o avião algumas vezes, ou se você testemunha seu pai fazê-lo. Sem um bom manual de treinamento para relacionamentos, é fácil entender porque homens e mulheres desistem de relacionamentos.